1%. Ora, a informação devia ser feita assim, daqueles 3.400.000 nós vamos atingir 300.000. Quer dizer, isto aquietaria 3 milhões de pessoas. Mas atirado assim, eu vi já, foi o Paulo Portas aqui há tempos que disse, não há mais coisas nenhumas nas pensões, não se mexe e não sei o quê. Passados dias, ia-se ver que se ia mexer, mas num lote relativamente reduzido de escalões. Sim. Então, assim, de má informação, o Governo... E a verdade é que as pensões mais baixas não foram mexidas. Exato. Aquelas que correspondem ao salário mínimo nacional. Exato, essas eram de miséria e continuam sem ser mexidas. Acho que este Governo até aumentou 1 euro ou 2, ou não sei o quê. Sim, mas isso não é nada, isso é uma brincadeira, coisa simbólica. Depois, mas o outro congelou e, portanto, este tem esse fator a seu favor. A má informação do Governo. A segunda, a forma como se discute na comunicação social. A discussão destes problemas na comunicação social é completamente caótica. Quer quando vocês recebem chamadas telefónicas, as pessoas são desabridas, desesperadas. As pessoas acabam por comunicar o sentimento que eu há pouco verbalizei. Exatamente, eu percebo. E, portanto, a discussão, tal como se está a fazer a proposta do Tribunal Constitucional, é uma discussão altamente perturbadora da vida do país. O Governo não esclarece, a comunicação social reproduz estas toneladas de angústia e dificuldades que pesam sobre muita gente. Então, assim, e que pesam. E que objetivamente pesam. Mas não é sobre todos. Não é sobre todos. Não, pesam mais sobre uns do que sobre outros. Nós tivemos aqui a doutora Margarida Correia da Guiar. Pesam mais sobre os mais carenciados. Não, mas nesses não se mexe. Está bem, mas vamos lá ver, doutor Medina, mas uma pessoa que tem uma pensão de 600 ou 700, 800 euros por mês... Mas isso já há 10 anos devia protestar. Tem todas as razões para protestar quando lhe tiram 50 ou 70 euros. Não é isso, é o protestar devido à crise, é o que eu quero dizer. Quem tinha 500 euros, há 10 anos também era uma miséria. E continua a ser uma miséria, mas ninguém lhes tirou nada. Claro, e agora tiraram. Não, tiraram acima de 1.000, não sei. Bom, por conseguinte, eu creio que a doutora Margarida Correia da Guiar nos tinha dado aqui um número que era 92% não eram tocados. Devido a essa divisão do escalão. Por conseguinte, 8% é que eram atingidos. Isto quer dizer, você ouve as pessoas aí na rua e nos que telefonam e nos que berram para aí nas televisões como se tivessem sido tocados. Não foram. Não foram. Portanto, isto é má comunicação do Estado e é este sistema de informação televisiva ou radiofónica de massa. Está bem, mas também não podemos presumir que as pensões que efetivamente foram tocadas, à exceção das chamadas pensões milionárias, não é? Daquelas que estão nos 4, 5, 6 mil euros por aí em diante, e algumas delas o Estado nem sequer as pode controlar porque têm a ver com fundos privados, como por exemplo o caso do Banco de Portugal. A verdade é que pessoas que estudaram, pessoas que trabalharam 35, 40 anos e que veem uma pensão de 1.200 euros ou de 1.300 euros reduzida, e não é reduzida em 2 ou 3 euros, é em dezenas de euros, não mesmo em centenas. Eu tenho ouvido na televisão pessoas que dizem que perderam 300 euros na sua pensão. Eu não estou a dizer que não, estou a dizer é que o número no globo, nos 3.400.000, os verdadeiramente atingidos são um número relativamente pequeno. Sim. Quando nós ouvimos na rua, e isto nós estamos a falar do Estado Social e a crise, não é o Estado Social mau que havia, porque a economia era má, é aquilo que é mau derivado da crise. Este programa tem essa restrição, porque senão a gente não se cala nunca mais. O gráfico seguinte este gráfico, é a estrutura das despesas sociais. Quer dizer, nota-se naquela barra de baixo... Vamos já ver, é um gráfico que tem... É este, exatamente. Em cada 100 que se gasta com o social, saúde, educação, Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, verifica-se que mais ou menos a fração gasta com cada um não tem oscilado muito. Exceto no que respeita à parte de baixo, desde 90 para cá. Em 90 eram 54%. É a zona azul. É a proteção social, segurança social e Caixa Geral de Aposentações. E agora, 2010, 20 anos depois, já não são 54%, são 66%. Quer dizer, tem ganho peso dentro desta distribuição do dinheiro pelo social, tem ganho... Exato, são as pensões e basicamente o desemprego. Sim. Isto é para expressar
que realmente varia aqui dentro E aqui disto? talvez a questão demográfica seja a mais relevante, não é? O aumento do número de pensionistas. E também a demografia com este caráter de envelhecimento acelerado, também na saúde, depois Acaba por se refletir. acaba por ter uma... A seguir temos a relação entre as pensões e o nível de impostos, não? Bom, este gráfico eu chamo a atenção para ele porque eu vejo aí pessoas escreverem livros sobre o Estado Social sem coisíssima nenhuma. Quer dizer, não informam nada, vão divagando, vão escrevendo em língua portuguesa. Não é uma análise correta comparar. Diz-se, por exemplo, o pessoal, imagina a Alemanha custa 10% do PIB. Bom. E em Portugal, 8%. Então, sim, nós ainda teríamos uma folga de 2% do PIB. Não? Simplesmente, as receitas fiscais lá são muito mais altas do que cá. Por conseguinte, 10% do PIB na Alemanha é, por hipótese, 20% dos impostos. E 10% do PIB lá, aqui são 25%. Por conseguinte, as comparações, para serem honestas e rigorosas, têm que se relacionar com aquilo que é dinheiro do Estado. Contribuições e impostos. Portanto, este gráfico é feito, aliás, tudo isto é feito na base da consideração dos impostos, que os impostos é que são dinheiro do Estado. O PIB é de nós todos. Mas há uma parte do PIB que vai para o Estado, que é aquela que interessa, porque é aquela que o Estado maneja. E nós vemos o agravamento de 90 para cá. Este nível da fiscalidade e as pensões, naturalmente que este acréscimo que passa de 19 para 38, praticamente duplica. Quer dizer, hoje praticamente 40% das receitas do Estado vão para pensões. Sim. Isto é insustentável. Bom, isto agravou-se muito porquê? Porque a economia afundou. A economia afundou. E por conseguinte a parte dos impostos é cada vez menor em relação às necessidades. É a propósito deste gráfico que eu lhe queria perguntar. Diga. O impacto do aumento do IVA e do aumento do IRS. É possível avaliar em qual destes gráficos? Se é que é possível avaliar? Eu não fiz nenhuma análise. Ok, não temos nenhuma análise até 2013. Eventualmente para a semana para a semana é que vamos falar dos impostos. Falo disso. Okay. Eu chamo a atenção. Como é que se traduziu estes aumentos? Deste gráfico, para este gráfico, que número 11. Sim. Porque isto é fatal. E eu chamo a atenção dos seus conselheiros do Tribunal Constitucional que olhem para este gráfico. Se quiserem, digam-me que eu mando este gráfico. Porquê que isto merece uma atenção muito grande? Porque apesar dos agravamentos fiscais pesadíssimos que têm havido desde os últimos anos, as receitas dos impostos são receitas em milhares de milhões de euros, conseguindo em dinheiro, situam-se em 60, 62, 64, 60, 58, 63, 61. No gráfico as colunas estão a vermelho e a verde. Sim, são as que estão a cor de laranja. Sim. Aquelas correspondem em milhares de milhões de euros às arrecadações das contribuições e impostos. E por conseguinte vê-se que apesar dos agravamentos fiscais severos que têm sido feitos, estes valores não aumentam. Ora, isto é uma chamada de atenção para o Tribunal Constitucional. Quando dizem subrepeticiamente, não mexam nas despesas, vão para os impostos, já se vê que os impostos não dão resposta. Apesar do esforço que o governo tem estado a fazer para perseguir a evasão, etc., isto está à volta de 57%. Não ouvi o Tribunal Constitucional dizer para irem para os impostos. Não, dizem lá, eu não li porque não tenho paciência para ler 230 páginas de conversas jurídicas, já estou farto dela. Mas sei que me insinuaram que isto, se fosse pelos impostos, era mais fácil. Os impostos as taxas têm subido e o dinheiro é sempre o mesmo, 60 mil milhões. Então, é o seguinte, este caminho de solução pela via dos impostos é um caminho que está bastante obstruído. Então, mas quando o Governo apresenta os números de que as receitas com o IVA aumentaram, as receitas com o IRS aumentaram... Pode ser que haja outras que deixam. Pode ser que haja outras que deixam. Mas quais? Não sei, por exemplo, os lucros das empresas podem cair com a crise, é natural. Eu não faço essa análise, não tem relevância para este objetivo. Este objetivo é para chamar a atenção que, parecendo que o agravamento dos impostos seria uma resposta adequada, este gráfico mostra que não tem sido. Há uma chamada curva de Laffer, que é muito citada pelos fiscalistas, que diz o seguinte: quando se agrava um imposto, as receitas vão subindo. Mas chega a um ponto em que o agravamento fala de descer. Exato. E nós devemos estar nessa curva. Possivelmente com algum exagero mais, elas possam vir a começar a descer. Este é um aspecto decisivo para os raciocínios que eu vejo aí feitos. Portanto, é aquela ideia enfim,
que não sei se está em cima da mesa, se não, mas a verdade é que pelas notícias de hoje o Governo está comprometido com a Troika a encontrar medidas alternativas rapidamente ao chumbo do Tribunal Constitucional, sob pena de não chegar à última tranche do empréstimo. Quer dizer... Eu estou aqui a tentar fazer alguma coisa para ver se as nossas políticas e as nossas discussões têm princípio, meio e fim. Porque aquilo que a gente ouve aí é uma algazarra igual às claques de futebol. Não é mais, não vale mais. Não tem fundamento nem nos impostos, nem na economia, nem na demografia. Era essa a minha pergunta. Quer dizer, não vale a pena pensar-se em subir o IVA ainda mais, já que está também com uma taxa elevadíssima, não é? Eu chamo a atenção para isso. Admito que possa subir no IVA, mas pode ser nos lucros, não é? Portanto, globalmente, o Ministério das Finanças é que tem que estudar. Este quadro final, este quadro que chamei número 1, isto é uma chamada de atenção para quando a desgraça ocorreu. Aquela primeira linha refere-se a um período de 2000 a 2005, em que verificamos que a despesa total cresceu 5 pontos do produto. Sim. Não. A fiscalidade cresceu 1,5. Quer dizer, quando a despesa cresceu 5, os impostos 1,5. E as despesas sociais 6,8. Vejamos se isso tem nexo. Os impostos 1,5, as despesas sociais 6,8, é uma barbaridade. 2005, 2010, 4 novas despesas, 1,9 os impostos e 6,1 das despesas sociais. Isto significa que no total dos 10 anos a despesa cresceu 10, os impostos 3,5 e as despesas sociais 13. Bom, a diferença entre o aumento das receitas fiscais e o aumento das despesas sociais é uma coisa trágica. Isto exige um grande cuidado. Eu não pus aqui os números para não estar a sobrecarregar com os números, mas o que aconteceu foi que em 2000 a receita, as despesas públicas atingiram 42% do produto. Em 2005... Em que ano? 2000. 42%. Era um valor comportável para a nossa economia. 42%. Em 2005 atingiram 47%. É um valor incomportável. E era com base nesse valor que eu, em 2005, escrevi um artigo a dizer que se isto não mudasse, íamos falir. Nós não temos economia para 47% da despesa, porque não temos receitas fiscais que correspondam a isso. Quer dizer, e de 2005 para 2010, subiu para 51, 52. Quer dizer, nós passámos de 42 para cerca de 52. Em 10 anos crescemos 10% do produto das despesas. Com um grande salto em 2008 e 2009. Ora, foi aí que nós nos afogámos. Mas quando, nos primeiros 5 anos do século, se subiu de 42 para 46 ou 47, estes 47 revelam que isto já não tinha cura. Quer dizer, a política das despesas tinha que ser uma política completamente, muito rigorosa. E o que é que aconteceu? Não foi nada rigorosa. Quer dizer, continuou-se na mesma. Quer dizer, ninguém olhou para isto. E por isso é que eu acho que o Ministério das Finanças foi altamente responsável em todo este período. Porque olhando-se para este número, alguém que tem alguma familiaridade com estes problemas, percebia perfeitamente que isto ia bater na parede. E, como aliás é fácil, 10 a despesa, 3,5 os impostos. Quer dizer, quando você aumenta 10 na despesa e entram-lhe mais 3,5 em casa, isto está para... E a reforma do Estado? Onde é que entra nestas contas sabe que eu não perco muito com isso da reforma do Estado. Eu acho que isso é um precedente. A primeira coisa da reforma do Estado era criar um sistema eleitoral decente, para termos uma classe política mais qualificada. Ninguém fala disso. Portanto, da reforma do Estado a mim interessar-me muito era o sistema eleitoral. A ver se arranjamos alguém que nos possa ensinar alguma coisa disso. O resto são retoques aqui na justiça, na saúde. Acho que isso é um preciosismo. E em termos financeiros é um preciosismo? Da reforma do Estado estão a encher o peito, para armarem assim em perus de Natal. Mas em termos financeiros, a chamada reforma do Estado é um preciosismo? Ou se fosse realmente executada no sentido de se diminuir as despesas correntes dos ministérios, cortar ainda mais nos institutos públicos, porque, enfim, mas você sabe porque é que isso é tudo muito difícil no terreno. A questão autárquica... Bom, essa sim. Que de resto estava no memorando. Essa sim, o ministro Relvas, quando foi uma reunião com os autarcas, ele foi insultado logo, quando ele ia propor uma redução dos municípios. Então, assim, enquanto os governos não tiverem poderes para enfrentar autarquias, nós não temos um país capaz. Agora, há aqui a arrumar as ideias, porque nós chegamos a um ponto em que temos uma situação muito claramente definida, que é o fim da prosperidade económica, não é preciso mais do que esses gráficos, o agravamento fiscal
e a estabilização das receitas, quer dizer, agrava-se os impostos, mas as receitas estão nos 58, 60. Bom, isto é um dos aspectos débeis da nossa situação. O crédito bloqueado, temos dificuldade em que nos emprestem dinheiro, e quanto mais nos emprestaram, mais se dificulta a nossa situação, como é evidente, e não temos moeda própria. Isto são 4 condicionantes para se ter qualquer ideia do problema que se anda a discutir. Porque quando tínhamos moeda própria, uma parte do problema estava resolvido. Mandava-se fazer moeda no carregado, punha-se a circular e o problema não existia. Quando tínhamos crédito fácil, não havia problema. Bem, mas agora já voltamos aos mercados, não é? Assim voltamos, mas não podemos ir ali engolir dinheiro só porque nos emprestam. Sim. Então, você está-se a queixar dos 135%, você não pode continuar nessa vida.